Bom, pessoal, chegamos então a mais uma aula. Hoje, como vocês estão vendo aqui, vamos tratar das vozes verbais, tá? Esse assunto é muito importante. Mais à frente a gente estudará os tempos verbais de todos os verbos, desde o presente, do indicativo, ali os 6 tempos, mais os tempos do subjuntivo e o imperativo. Então a gente vai passar um resumo mais à frente, mas é interessante que vocês saibam aqui das vozes verbais. Então, além daqueles tempos verbais, né, de presente, passado, futuro, temos aqui essa mudança, né? Vocês vão ver o que são vozes verbais agora aqui nessa aula, tá? Então, são 3 vozes que o verbo possui e ele pode se flexionar ali. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Tá? Então são essas 3 vozes verbais. Vamos estudar com calma cada uma delas. Tá? Então sempre analisemos os exemplos, né, para nós ter uma noção. Olha essa primeira frase. Diana comprou um carro. Tá? Então vocês localizem o sujeito, né, o sujeito da frase aqui. Eu vou botar o S aqui. Comprou, o verbo, o sistema, né, o SVC que a gente chama, sujeito, o verbo e o complemento, tá? E o carro aqui é o complemento verbal. Tá? Então aqui, Diana, sujeito, comprou um carro. Vocês observem que está na voz ativa. Como assim voz ativa? Que é o sujeito que pratica a ação verbal. Então, ela comprou o carro. Né? Então aqui tem um comprou que funciona, né, fazendo esse gancho com as aulas anteriores, que funciona como verbo transitivo direto. Né? O verbo transitivo direto que rege um objeto direto, no caso seria o carro. Então o complemento verbal aqui, no caso, é um objeto direto. Tá? Então vamos apagar aqui, né, o complemento. Vocês lembram que complemento verbal é objeto. Então vamos usar aqui, ao invés de complemento, o objeto direto. Né? O verbo comprar, quem compra, compra algo. Então aqui não tem preposição, um carro, o objeto direto. Beleza, então aqui temos um exemplo de voz ativa, onde o sujeito é quem pratica a ação verbal. Tá? Ele praticou. Olha a inversão aqui que eu tenho na voz. Essa aqui é a voz passiva. Um carro foi comprado por Diana. Vocês observem que aqui a Diana ela sofreu a ação. Né? Ela não praticou a ação. Houve uma inversão sintática na frase. Então, um carro foi comprado por Diana. Ok. Temos que observar o seguinte para não confundir essa transição ali, né? Essa transferência, essa mudança de voz no verbo. Então, nessa primeira voz ativa, na segunda voz passiva. Temos que observar alguns detalhes para que não tenhamos dúvidas na hora do concurso, que eles pegam exatamente no ponto que gera mais dúvida. Então, pela regra, né, para ser transformada em voz passiva uma frase, primeira coisa, o verbo tem que ser um verbo transitivo direto. Tá? Verbo transitivo direto. Tá certo? Primeira coisa. Por quê? Porque na voz passiva, o objeto direto vira sujeito. E o sujeito vira agente da passiva. Calma, não se assuste com esses nomes. Então vamos com calma aqui. Tá? Acontece um X, digamos assim, né? Um X assim. Quem é sujeito vira agente da passiva e quem é objeto vira sujeito. Essa é a regra da voz passiva, tá certo? Então vamos ver aqui. O carro, ele veio para ser sujeito. Um carro foi comprado. Um carro foi comprado. Então aqui tem o objeto direto virando sujeito. Foi comprado por Diana. Diana vira agente da passiva. O que é um agente da passiva? É o termo por Diana. Tá? Por Diana. Esse termo se chama agente da passiva. Pode cair bastante em prova, né? O termo destacado lá se classifica sintaticamente como que? Agente da passiva, se for por Diana. Por quê? Porque se nós passarmos para a voz ativa, ele é sujeito.
E na voz passiva, ele tem essa característica de ter uma preposição por, pelo, tá? O Brasil foi descoberto por Cabral, por exemplo, né? Ao invés de ser Cabral descobriu o Brasil, que seria a voz ativa, o Brasil foi descoberto por Cabral. Então, esse termo aqui, ó, que tem a preposição antes e o nome, se chama agenda passiva. Esse termo é o sujeito da voz ativa, tá? Então, vamos analisar aqui. Voz ativa, Daiana comprou um carro. Voz passiva, o sujeito vira agenda passiva e o objeto direto vira sujeito. Um carro, que era o objeto direto, foi comprado por Daiana. Por Daiana, agenda passiva, tá? Então, essa característica aqui. Outra característica da voz passiva, vocês têm que analisar, tem o verbo ser, tem que ter o verbo ser, foi, comprada e um verbo no particípio, tá? Particípio, a gente vai também estudar, né, o que é particípio, gerúndio, infinitivo, né? Conforme a gente vai analisando as aulas, vão surgindo nomes, então vocês têm que já ir se adaptando a isso aí, tá? Mas anotem aí até esse destaque aqui para a voz passiva. Tem que ter verbo ser mais verbo no particípio, tá? Verbo ser aqui, né? Vou escrever pequeno aqui, verbo ser mais outro verbo no particípio. Ficou um pouco poluído visualmente aí, mas acredito que vocês tenham entendido essa parte, tá? Ok, então já sabemos voz ativa e voz passiva, tá? Lembrando que se eu estou na dúvida da voz passiva, eu transformo na voz ativa e vejo se houve esse cruzamento aqui, tá? Houve o objeto direto veio para ser sujeito, o sujeito virou agente da passiva e tem o verbo ser junto com o verbo no particípio, tá? Verbo no particípio, né, para a gente explicar rapidamente aqui, é verbos terminados em ado, ido, tá? Imprimido, tá ok? Então, esses verbos terminados em ado ou ido se chamam verbo no particípio, tá ok? Certo. Outra frase aqui. Daiana feriu-se com um canivete. Então, vocês observem aqui que ela praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. Essa frase se chama voz reflexiva, tá? Reflexiva. Ok? Então, quando o sujeito pratica e sofre a ação, então ele praticou uma ação contra ele mesmo, tá? Aqui, o macete para achar, Daiana feriu-se a si mesma. Então, se dá para colocar esse incremento na frase, é porque é voz reflexiva, certo? Daiana e Pedro se beijaram. Daiana e Pedro se beijaram. Então, houve uma reciprocidade aqui. Então, ele não está nem na voz passiva, nem na voz ativa e nem na voz reflexiva. Isso aqui se chama voz recíproca, tá? Recíproca. Vou botar aqui, a voz recíproca. Recíproca. Por que voz recíproca? Que eu falei no início que eram só 3 vozes. Porque a voz recíproca é uma ramificação da reflexiva, tá? Então, é interessante que vocês saibam disso. É uma ramificação, acrescente-se o nome ali, voz recíproca, tá certo? E quando há reciprocidade, né, os carros se chocaram, né, os deputados se esbofetearam, tá? Então tem um ao outro aí, é chamado voz recíproca, certo? Vamos seguir em frente aqui. Vocês gravem aí que eu falei que só existe voz passiva com verbos transitivo direto, tá? Porque aquela regra, o objeto direto vira sujeito e o sujeito vira agente da passiva. Então, eu só posso ter com objeto direto, né? O objeto indireto ele não pode virar sujeito, né? A regra da passiva é, né, o objeto direto vira sujeito. Então, só pode ser com verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto não existe voz passiva. E vocês vão ver um erro muito comum aqui. Olha essa frase. As pessoas assistirão aos Jogos do Brasil. Essa frase está ok, de acordo com a norma culta, né?
As pessoas assistirão. Sujeito às pessoas, né? Elas assistirão. Agora, eu vou transformar a frase em voz passiva. Mas observem que eu tenho aqui, as pessoas assistirão aos jogos. Lembra da aula passada que verbo transitivo, que assistir no sentido de olhar, é transitivo indireto? Então, ok, transitivo indireto, então o correto, né, é eu colocar aos jogos, assistirão aos jogos. Ok, tá certo. Então esse verbo transitivo indireto. Logo, essa frase não pode ser colocada na voz passiva. Os jogos do Brasil serão assistidos pelas pessoas. Essa seria a voz passiva, só que a gramática da língua portuguesa não aceita essa transferência aí, por quê? Porque tem um A aqui, preposição, que sumiu da frase aqui na voz passiva, tá? Então, por isso, essa frase está errada de acordo com a norma culta. Então, só pode ser transferido para a voz passiva verbos transitivos diretos, porque quem vai ser o sujeito na passiva vai ser o objeto direto. Tá? Então, eu já estou sendo repetitivo aqui para vocês gravarem essa explicação. Tá? Então, essa frase não existe? Não existe. Tá? Não existe essa frase na língua portuguesa. Então, E é muito comum cair isso, né? Qual a frase que está em desacordo com a norma culta? Vocês vão ver lá, se tiver alguma na voz passiva que tem verbo transitivo indireto, tá errado. Não pode. Eu vou fazer uma exceção aqui, tá? O único verbo transitivo indireto que aceita a voz passiva é obedecer e desobedecer. Esses dois verbos. Então anotem aí, os únicos verbos da língua portuguesa que aceitam voz passiva. É o verbo obedecer e desobedecer, tá? Eles são verbo transitivo indireto e aceitam, tá? Mas eu acrescento a informação que nunca caiu em concurso algum esse verbo. Muito porque tem muita discussão acerca disso, né? Vários gramáticos, né, discutem esse assunto. Então, as bancas preferem não entrar em polêmica e não cobrar esse conteúdo. Tá? Então, não se preocupe com isso, que nunca foi cobrado esse verbo, assim como transitivo indireto, voz passiva, essas coisas. Mas é bom que vocês saibam que é o único verbo que admite voz passiva, obedecer e desobedecer. Seguimos aqui. Outra frase, os alunos pedem ajuda aos professores. Tá? Temos aqui os alunos sujeito, pedem ajuda, objeto direto, né? E aos professores, objeto indireto. Tá? Temos aqui então um objeto direto e um indireto. Eu falei que a voz passiva é possível com verbos transitivos diretos, né? Ok. Aqui temos um verbo pedir, né? Quem pede, pede algo, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Então temos um verbo aqui transitivo direto e indireto, né? O bitransitivo que a gente chama. Como fica isso? Mesma coisa, olha aqui. Eu faço a voz passiva, né? Ele é um verbo transitivo direto, então ele admite a voz passiva. Ajuda é pedida pelos alunos aos professores. Vamos fazer o jogo ali? Aos alunos. Tem que ser agenda passiva, né? Ele era o sujeito para ser pelos alunos, ok. Pelos alunos, termo começando com preposição, né? Agenda passiva. Pedem ajuda, o objeto direto. Essa ajuda vira sujeito? A ajuda é pedida, sujeito, beleza. E os outros termos não se alteram. Repito, o sujeito vira agenda passiva, o objeto direto vira sujeito e os outros termos não se alteram. Que outros termos? O objeto indireto. Né? O objeto indireto está aqui na frase também. Né? Onde é que está? Aos professores, objeto indireto. O que ele virou aqui? Continuou sendo objeto indireto. Não muda a classificação dele. Quem muda é sujeito e objeto direto. Sujeito passa a agenda passiva, repetindo, e o objeto direto passa a ser sujeito. E os outros termos não se alteram na frase. Ele pode até mudar de lugar, mas ele vai ser um objeto indireto. Né? A ajuda aos professores é pedida pelos alunos, é possível essa construção, né? Movimentar ali, mas ele não deixa de ser o objeto indireto. Seguido aqui, iniciando aqui com a preposição. Verbo ser mais o verbo no particípio.
caracterizando a voz passiva. Tá ok, pessoal? Então, é isso e a gente se vê na próxima aula. Não.